Olá, sejam bem-vindos ao canal e a página. Não se esqueça, compartilha para que esse esforço possa beneficiar mais pessoas. Aqui é o Mangoma, professor de História, aqui na FDC. Quem não conhece a história, não conhece a si mesmo. Eu não sou africano porque nasci em África, mas a África nasceu em mim. Então, eu sou a própria África e por isso que vivo como africano. Vamos para mais uma resolução de História com o professor Mangoma de História da UIM 2026, com o professor Mangoma vai nos levar à Terra Prometida. Ora, vejamos. O número 1 diz que, na periodização da história de Moçambique, é geralmente designado da penetração mercantil portuguesa à agressão imperialista, o período que nós, quando falamos da penetração mercantil, estamos a falar do período comercial. Os portugueses de Moçambique só iniciaram o período comercial com a fundação da feitoria de Sofala em 1505, que queriam controlar o ouro vindo do Império do Ngunimutapa, as vias do Ascomene do Ouro. Então, estamos a dizer que o século XV é o período de passagem. A penetração mercantil, que é o período comercial, os europeus iniciaram no século XVI, com a fundação do entreposto de Sofala. No século XV, que é 1498, eles estavam de passagem. O que atraiu os portugueses a ficarem aqui em Moçambique foi o ouro. Razão pela qual a nossa alternativa correta, no número 41, é a linha B. Estamos a dizer que o período da penetração mercantil portuguesa em Moçambique até o período da agressão imperialista, que é o período da dominação colonial, se estende entre o século XVI, que é o período da fundação do entreposto de Sofala em 1505. Em 1505 até o período da dominação colonial, que vai ser 1585. Estamos a dizer que este 1505 funciona como se fosse século XVI. Então, este todo o período compreende a penetração mercantil estrangeira portuguesa em Moçambique. Número 41, a alternativa correta é B. 42. Em Moçambique, os portugueses estabeleceram contato com zonas costeiras e mais tarde avançaram para o interior. Em que século os portugueses criaram as primeiras feitorias do interior de Moçambique? Essas primeiras feitorias que os portugueses criaram no interior de Moçambique vão ser as feitorias de Sena e Tete, em 1530. Estamos a dizer que Tete e Sena, em 1530, que vale dizer que é século XVI. Então, estamos a dizer que a nossa alternativa correta, onde os portugueses começaram a entrar no interior de Moçambique, sobretudo fundando a feitoria de Tete e Sena, que em 1530 é século XVI, quando eles já queriam controlar as fontes produtoras do próprio ouro no Império do Ngunimutapa. 42, a alternativa correta é B. 43, substituindo a comunidade primitiva. O que veio substituir a comunidade primitiva aqui em Moçambique, que eram os Khoisans, esses eram caçadores e recoletores, eram nômadas, isso quer dizer que não tinham habitações permanentes. Então, o movimento que veio substituir esses povos é chamado de expansão Bantu. E atenção, Bantu não é uma raça, Bantu é uma conotação linguística. Segundo a classificação do alemão Black, ele classificou a cerca de 300 línguas faladas e agrupou como se fosse uma única aqui na região da África Austral e designou-o de Bantu, que significa povo, gentes ou homens. Estamos a dizer que o movimento que veio substituir os povos primitivos, que são os Khoisans, é a expansão Bantu. 43, a alternativa correta é C, expansão Bantu. 44, a comunidade rural Karanga Shona tinha na agricultura a sua principal atividade econômica entre os séculos 15 e 19. O principal instrumento de trabalho era a enxada de cabo curto. Significa que, número 44, a nossa alternativa correta é D, enxada do cabo curto. Era a enxada que eles usavam para poder cultivar nas machambas, onde eles produziam para a base da sua sobrevivência, que era onde eles produziam mapira e mexoeira. Eram as culturas mais destacadas naquele período. Número 44, a alternativa correta D. 45. Após a expansão e fixação Bantu, desenvolveu-se as primeiras sociedades sedentárias em Moçambique. É claro que o homem deixou de ser nômade, passou a ter uma residência fixa.
A base da economia das primeiras sociedades era a agricultura, sobretudo a prática de cereais como mapira e mechoeira. Mapira e mechoeira. 45, a alternativa correta é A. Mapira e mechoeira. Eram as culturas que garantiam a base da sobrevivência desses povos após a fixação dos bantus. Os bantus eram pastores e agricultores que já tinham o domínio da difusão da metalurgia do ferro. Agora, número 45A, 46. No âmbito da penetração mercantil estrangeira, o Nhanemutapa que cedeu as minas do seu estado aos portugueses foi Gatsilucere, no acordo de 1607, depois de receber auxílio, que é ajuda. Nós, quando falamos de auxílio, estamos a falar de ajuda, que é o apoio militar que os portugueses deram a Gatsilucere neste acordo de 1607. Ele, como reembolso, vai concessionar todas as minas. É Gatsilucere. E atenção, vocês não podem confundir com aquele o acordo de 1629. Aquele acordo de 1629 vai ser o acordo de Mavura, onde os portugueses começaram a circular nas estradas do Nhanemutapa sem o direito de pagar o imposto, sem o direito de bater as palmas e para aí, sem respeitar os protocolos ou direitos constitucionais do Nhanemutapa. Mas quem concessionou todas as minas em 1607 vai ser Gatsilucere. 46A. 47. No estado do Nhanemutapa, as mulheres do rei desempenhavam funções consideráveis, algumas delas ligadas às transações comerciais. Neste contexto, a segunda melhor do soberano era intermediário entre o Nhanemutapa e mercadores portugueses. Número 47B, os mercadores portugueses que vinham buscar o ouro do Império do Nhanemutapa. E esses portugueses, quando chegassem nas terras do Nhanemutapa, eles tinham que pagar um imposto designado de curva para poder circular, ter o direito de transitabilidade no território do Nhanemutapa. Número 47B. 48. Fazia parte das importações do estado de Jiao, que são conhecidos como a Jawa, que viviam do comércio clandestino dos escravos no século XIX, os seguintes produtos. Significa que eles importavam. Quais são os produtos que eles compravam quando trocavam por escravos de marfim? O que eles importavam? O que eles compravam? Então, eles compravam, número 48, tecidos, pólvoras, armas de fogo. A alternativa correta é D, número 48. Tecidos, pólvoras e armas de fogo. 48D. 49. Os estados constituintes dos estados militares do Vale do Zambeze. Temos Makanga e Zumbo. A alternativa correta, 49 é D. É Makanga e Zumbo. É um dos exemplos de estados militares do Vale do Zambeze. Ou também são conhecidos como estados Mulungu, né? Que significa branco. Né? Para nós, Mulungu também é branco. Né? Para eles, neste caso, Mulungu é Deus. Né? Para a sociedade de Karangaxon. Para eles, Mulungu é Deus. Para nós, é branco. Então, para eles, esses estados militares do Vale do Zambeze são chamados de estados de Muzungu, que são estados de conquista, estados brancos. Né? São esses estados por causa do seu poderio militar. Né? E o primeiro estado a surgir foi Makanga, que foi formado por... Vocês vão responder. Foi formado por Makanga, que é um conhecido como Gonçalo Caetano Pereira, mais conhecido como Dombo Dombo, que significa terror. A alternativa correta 48, número 49 vai ser D, onde vem Makanga e Zumbo. 50. Estamos a dizer que no FECAN existiam alguns regimentos designados de Mobutu. A organização de parte de exércitos ungunos baseava-se na instituição chamada Mobutu ou Ambutu. A promoção nesta instituição dependia das capacidades guerreiras de cada jovem. 50, a alternativa correta é B. É das capacidades guerreiras de cada jovem que alguém poderia ser promovido nos regimentos ngunes, que eram chamados de Mobutu. Era devido à capacidade, da experiência tática que alguém tinha que ter, era aquilo que fazia com que aquela pessoa podia ser promovido do cargo como general, assim como funcionava nos exércitos a Mobutu. Número 50B. 51. No século XVIII, XIX, o comércio de escravos constituía a base da dominação da aristocracia dominante de que estados? Esses estados que viviam da caça ao homem, como no número 51 nos pede, vai ser os estados de Jiao, que são conhecidos como estados de Ajawa. A palavra Jiao significa uma zona desértica sem qualquer tipo de vegetação. Temos estados de Jiao, os prazos do Vale do Zambeze e os reinos afro-islamizados da costa. Número 51, a alternativa correta é C. 52,
a abolição oficial do tráfico de escravos em Moçambique pelos portugueses foi em 1836, é a primeira lei abolicionista, e depois 1842. São essas leis abolicionistas mais destacadas naquele período. Então, 1836 a 1842. Número 52, a alternativa correta é A. 53. No âmbito do acordo entre autoridades coloniais portuguesas e África do Sul sobre o funcionamento dos trabalhadores moçambicanos às minas sul-africanas, o pagamento diferido obrigatório e o contrato de 12 meses renovável por 6 meses foram definidos pela primeira vez na Convenção de 1928. 53, a alternativa correta é B. Foi a Convenção de 1928 onde o pagamento diferido de salários passou a ser pago de forma obrigatória. Professor, o que é pagamento diferido de salários? Pagamento diferido de salários é que, suponhamos que um mineiro recebia 100 mil meticais. Significa que a metade, que vão ser 50 mil meticais, tinha que receber ao voltar-se aonde? A sua terra de origem, que é aqui em Moçambique. Tal como acontece com os nossos pais hoje em dia, que trabalham nas minas. Eles, quando voltam, tem um dinheiro que eles recebem aqui em Moçambique, aonde? Em Teba. É aquilo que nós podemos idealizar como se fosse o pagamento diferido de salários. Passou a ser feita de forma obrigatória, para que o exército colonial português também continuasse a ganhar divisas, entrasse dinheiro aqui em Moçambique. Então, tornou-se obrigatório o pagamento diferido de salário, de que uma parte dos mineiros, uma parte do seu dinheiro, daqueles mineiros que estavam na África do Sul, tinham que receber quando voltassem cá, em Moçambique. Isso para promover mais o poder de compra, assim como meter capitais aqui em Moçambique. Número 53, a alternativa correta, B. 54. Um dos objetivos da educação rudimentar em Moçambique era, no tempo colonial, nós tínhamos dois tipos de educação. Tínhamos a educação oficial, que era para os filhos dos colonos e assimilados. E tínhamos a educação rudimentar, que era muito mais para os pretos. Nós podemos dizer que é educação rudimentar ou indígena. Qual era o objetivo da educação rudimentar? Era para educar o africano para a condenação. O africano era educado para a condenação. O africano era mais educado para servir o colonialismo, para diabolizar a cultura africana. Então, a alternativa correta, número 54, vai ser a linha C, onde vem formar colaboradores do sistema colonial e deserrar os africanos da sua cultura. Significa que os africanos tinham que diabolizar a sua cultura, ignorar a sua cultura. Tinham que, a partir daquele momento, ter amor à pátria portuguesa. Os africanos tinham que ser tirados da vida selvagem, que era aquela vida africana, para uma vida civilizada. Não sei se me fiz entender. Agora, número 54, C. 55. As obras de construção da ponta de Dona Ana sobre o Rio Zambeze iniciaram nos anos de 1933 a 1935, no mesmo período onde nós estamos a vivenciar um nacionalismo econômico de Salazar. Significa que quando entra Antônio de Oliveira Salazar, sobretudo em 1932, quando foi nomeado como chefe do governo ou presidente do conselho lá em Portugal, uma espécie de primeiro-ministro, ele fez inúmeras reformulações, a eliminação das companhias e também introduziu esta obra da construção da Dona Ana no Rio Zambeze, que foi construída no ano de 1933 a 1935. 55, a alternativa correta é C. 56. Até a entrada da década de 1980, a presença militar portuguesa nas províncias de Maputo, que no tempo colonial Maputo era Lourenço Marques. Lourenço Marques foi um português que chegou pela primeira vez em Maputo no ano de 1544. Naquele momento nós tínhamos muitos reinos, o reino de Moamba, Maputo, Matola, os Coça, os Termos, entre outros reinos, quando Lourenço Marques chegou em Maputo. Né? Em 1544, que é o mesmo ano que os portugueses vão fundar a feitoria de Quelimane. Então, aqui, nós vamos olhar que o número 56 nos pede para identificar em que ano os portugueses fundaram o posto militar de Angoane, no distrito de Maraquene. No distrito de Maraquene, estamos a dizer que os portugueses fundaram o posto militar de Angoane, que é o distrito de Maraquene, no ano de 1888, que é o mesmo ano onde foi construído a Companhia de Moçambique pelo Paiva de Andrade. Então foi em 1888 onde foram os portugueses que criaram o posto militar de Angoane no distrito de Maraquene. O distrito de Maraquene é mais famoso por ter conhecido a Batalha de Guazamutini, em 2 de fevereiro de 1895. Aqueles dois reinos que é Noma Tibejuana e Mazur, né? De Chissace Magai. Vocês já ouviram falar disso. Então, vamos prosseguindo com a nossa resolução. 56, alternativa correta, B. 57. No contexto do avanço protonacionalista,
em Moçambique, a formação do Instituto Negrófilo de Lourenço Marques foi resultado da cisão do Grêmio Africano de Lourenço Marques. O Grêmio Africano de Lourenço Marques foi formado em 1909 por irmãos José e João Albazini. E depois lançaram o jornal O Africano e o Brado Africano. Então, a cisão do Grêmio Africano de Lourenço Marques deu a origem, em 1932, o Instituto Negrófilo de Lourenço Marques. 57 a 3040B, né? No Grêmio Africano de Lourenço Marques. 57B. 58, na greve das 500, o que reivindicavam? É a guerra das 500 porque eles recebiam 12 pontos, isto aqui é o dinheiro, 50 centavos. Significa que os 50, os 500 funcionavam como uma espécie de 50 centavos. Não são 500 meticais tal como nós conhecemos hoje. Então as pessoas podem subentender-se que é 500 de 500. Não, naquele momento era uma espécie de 50 centavos. Ou 50 em termos do quê? Olhando para o nosso tempo, vai ser 50 centavos mesmo. Né? Vai ser 50 centavos. Então, estamos a dizer que é aqueles 500 possibilidades eles comerem ou comprarem carne, 1 grão de arroz, entre outras coisinhas. E 1 quilo de carne, uma outra coisa, 1/2 quilo de grão de arroz, e outras coisinhas que eles poderiam comprar, né? Poderiam comprar. Então, é a greve das 500, porque o salário deles havia sido reduzido diariamente por 50 centavos. 50 centavos, que são esses 500. Então, a alternativa correta, número 58, vai ser a linha A. Salário diário em 50 centavos. 58A. 59. A construção da linha férrea de Lourenço Marques, Malvena, na fronteira com a Redeza do Sul, e o estabelecimento do colonado de Limpopo tiveram lugar no primeiro plano de fomento. 59. A alternativa correta é A. O primeiro plano de fomento decorreu de 1953 a 1958. Estamos a dizer que este é o primeiro plano de fomento, onde nós podemos construir uma linha férrea que saísse de Lourenço Marques a Malvênia, que é Chiqualaquala, que faz fronteira com Zimbábue. Número 59, a alternativa correta é A. 60. A publicação do Ato Colonial e a Carta Orgânica do Império Colonial Português foi em 1930. Número 60, a alternativa correta é D. Foi em 1930, o ano em que houve a publicação ou promulgação do Ato Colonial e a Carta Orgânica do Império Colonial Português, que eram 2 instrumentos que viessem reconstituir as colônias portuguesas, que viessem aumentar mais a opressão colonial. São instrumentos que veio auxiliar o Antônio de Oliveira Salazar no seu governo. Número 60, a alternativa correta vai ser D, 1930. 61. Estamos a dizer que Eduardo Mondlane saiu de Portugal em 1951 para os Estados Unidos da América, onde ele foi doutorado. Ele, quando doutorou em 1957, depois na década de 1960, é que vai recuar para Moçambique, vai regressar a Moçambique e vai se juntar a Frelimo. De lembrar que naquele momento, Eduardo Mondlane acabou mesmo trabalhando na ONU. Teve algumas funções na ONU. Quando ele doutorou nos Estados Unidos no ano de 1957, acabou trabalhando, tendo uma tarefa como alguns elementos aí na ONU. E depois regressou para iniciar o processo de luta armada em Moçambique, que durou 10 anos. Então, a alternativa correta número 61 vai ser B, nos Estados Unidos da América, onde se doutorou em 1957. 61B. 62. O segundo Congresso da Frelimo realizou-se em 1968 numa zona libertada da província de Niassa. O segundo Congresso da Frelimo vai realizar-se em Niassa, em Majeje. É o primeiro congresso que realizou-se dentro do território nacional. Vai ser o segundo congresso. 62. A alternativa correta é B, em Niassa, em Majeje. 62B. 63. Estão a pedir que o setor familiar, que é o setor muitas das vezes ligado ao campesinato, a partir da década de 60 mudou-se para setor tradicional, que era aquele setor onde o indígena poderia promover as suas culturas tradicionais, aquelas culturas que era para a subsistência do próprio indígena. Uma vez que nós sabemos que durante a década de 40 o governo colonial português vai promover as culturas obrigatórias de café, algodão, tabaco aqui em Moçambique, e quando chega a década de 1960, que é uma década de nacionalismo, Portugal vai revisar, vai extinguir o trabalho forçado.
Vai extinguir também a caderneta indígena. Vai dar o estatuto de cidadão aos próprios moçambicanos que nascessem aqui no ultramar. Em Moçambique, neste momento da década de 60, por causa daquela revisão da Constituição de 1951, vai passar a se chamar província ultramarina, para poder se esconder das exigências da ONU. Número 63, alternativa correta é C. 63C. 64. Em Moçambique, o governo de transição liderado por Joaquim Chissano vigorou entre setembro de 1974 a junho de 1975. Significa que o número 64 estão a dizer que o governo de transição que saiu dos acordos de Lusaka, que foram assinados no dia 7 de setembro de 1974, que é conhecido como Moçambique como dia da vitória. Então estamos a dizer que este governo de transição entrou em vigor no dia 20 de setembro de 1974 a 25 de junho de 1975. Era um governo preparatório para que Moçambique alcançasse a sua independência. 64, a alternativa correta é 65. Em março de 1984, o governo da África do Sul, ou o governo de Moçambique, assinou o acordo de não agressão e boa vizinhança Estamos a dizer que este acordo de boa vizinhança e não agressão foi assinado entre o governo de Moçambique e o governo da África do Sul. Significa que do lado de Moçambique tínhamos Samora Machel e do lado da África do Sul tínhamos Peter William Botha. 65, alternativa correta D, com a África do Sul. 66. No âmbito das primeiras eleições que foram realizadas no ano de 1994. As primeiras eleições foram levadas em 1994, as primeiras eleições democráticas multipartidárias. Quais são os partidos que ganharam assentos, uma vez que nós já éramos multipartidárias democráticas, graças à Constituição de 1990, o que possibilitou com que essas primeiras eleições multipartidárias gerais foi a Constituição de 1990. E neste ano conseguiram ganhar assentos a Frelimo, a Renamo e a União Democrática. 66, a alternativa correta C. 67. Qual era o objetivo da criação da SADCC? Estamos a dizer que a SADCC foi criada com o objetivo de diminuir a dependência econômica face ao regime da apartheid da África do Sul no ano de 1980. É diferente da SADC, que foi criado no ano de 1992. Então, neste momento foi criada a SADC, enquanto neste momento que foi criada a SADC foi em 1980. O objetivo aqui, tal como nos pede no número 67, a alternativa correta é 67 é reduzir a dependência econômica dos seus membros em relação à África do Sul. 67 porque a África do Sul havia lançado o projeto CONSAS. 68. O empreendimento designado de Cahora Bassa, nós moçambicanos começaram a ganhar o maior controle, que são 70%, né? São 70%. A partir do ano, qual é o presidente aqui, número 68, nos pedem, qual é o presidente que assinou os acordos para a gente ganhar o maior controle de Cahora Bassa? Foi Armando Emílio Guebuza, né? Vocês acho que sabem, por aí 2007, 2006, ele dizia, senhores e senhores, Cahora Bassa é nossa. Então foi Armando Emílio Guebuza que concessionou com que nós pudéssemos ter esse privilégio. A alternativa correta é número 68A. 69. Estamos a dizer que uma das deliberações da Conferência de Berlim vai ser o reconhecimento do Estado Livre do Congo. É o reconhecimento do Estado Livre do Congo como propriedade privada de Leopoldo II da Bélgica. 69, a alternativa correta é D. De lembrar que esta Conferência de Berlim, nenhum africano esteve presente. Esta conferência realizou-se de forma arbitrária, sem o consentimento dos próprios africanos. Número 69D. 70. O que é administração indireta? Número 70. O que consistia a administração indireta? Número 70, a administração indireta consistia em que os africanos ficavam simultaneamente sujeitos à subordinação perante a metrópole e perante as autoridades tradicionais locais. Número 70, a alternativa correta é D. Estamos a dizer que na administração indireta, quem indirect rules, que foi muito usado nas colônias inglesas, foi bastante mantidor, ou seja, mantinha-se os regras tradicionais na governação. Significa que o líder africano continuava a governar nas suas terras, mas a partir daquele momento ele tinha que prestar a vassalagem ao quê? À sua metrópole. Diferente da administração direta, onde os africanos não foram dados espaço para manter na sua governação, que foi muito usada essa administração direta pelos portugueses e franceses. A alternativa correta número 70 vai ser a linha D. 71. Estamos a dizer que número 71. Quais foram os dois tipos de administração que os portugueses ou as potências europeias usaram em Moçambique? A administração direta e indireta. 71, C. 72.
no âmbito da colonização do continente africano, a Alemanha colonizou até pelo menos 1914, estamos a dizer que a Alemanha, as poucas colônias que havia conseguido, graças à Conferência de Berlim, a Alemanha as perdeu com o Tratado de Versalhes. E essas colônias ganharam novos colonizadores pelo sistema de mandato da Liga das Nações. Então, a Alemanha colonizou até finais da Primeira Guerra Mundial, que perdeu essas colônias com o Tratado de Versalhes, no dia 28 de junho de 1919. Havia colonizado Camarões, Togo, Sudoeste Africano e Tanganyika. 72, a alternativa correta é D. 72, D. 73, as principais bases ideológicas do nacionalismo africano foram panafricanismo e a negritude. 73, a alternativa correta é B. Vocês sabem que o considerado pai do panafricanismo vai ser William Du Bois, né? Onde vamos encontrar também Mark Garvey, que era o jamaicano que defendia que a África é para os africanos. O movimento de revolta dos africanos é sua terra de origem. 73, a alternativa correta B. 74, a Revolução Gloriosa significou o triunfo do quê? De uma monarquia constitucional na Inglaterra, onde o rei deixou de ser absolutista e passou a ser um rei que respeita e obedece à Constituição. Chamou-se Revolução Gloriosa porque não houve derramamento de sangue. O Guilherme de Orange, que era o genro de James II, toma o poder de forma pacífica. Então, 74, a alternativa correta vai ser a linha B, onde vem o triunfo da monarquia constitucional. 73B, 74 também é B, onde vem o triunfo da monarquia constitucional. Agora, 74B. 75, número 75, querem saber, a nova ideologia iluminista surgida nos séculos 17 e 18, na Inglaterra e França, foi marcada por princípios elaborados por filósofos iluministas. Por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, que defendia o bom selvagem, né? O homem nasce bom, só que a sociedade o corrompe. Ele defendia o quê? Foi o mentor do contrato social e defensor da república e das liberdades individuais. Então, número 75, a alternativa correta vai ser C. Não pode ser a linha A, porque o promotor do liberalismo político vai ser John Locke, que é o pai do liberalismo político, que se influenciou muito na escola clássica inglesa, que é o liberalismo econômico. Então, John Locke, que é o pai do liberalismo político, vai influenciar mais tarde aquela escola clássica inglesa de Adam Smith, que é o liberalismo econômico. E a linha B está errado, porque quem defende a separação de poderes é Charles de Montesquieu. Então, 75, a alternativa correta vai ser C. 76. A Revolução Industrial iniciou na segunda metade do século XVIII. Em que país? Na Inglaterra. 76. A alternativa correta vai ser D. Na Inglaterra. Por causa da invenção da máquina a vapor por James Watt. 76. D. Inglaterra. 77. Qual dos seguintes acontecimentos teve lugar na Primeira Guerra Mundial? Aqui nós queremos perceber quais são os acontecimentos que teve lugar na Primeira Guerra Mundial. É claro que é a Revolução Socialista de outubro de 1917. Professor, como é que eu poderia perceber que tipo de alternativa eles querem aqui? É só pensar, a Primeira Guerra Mundial inicia em 1914 a 1918. Então eles querem que um acontecimento que ocorreu neste intervalo, de 1914 a 1918, é claro que é o triunfo da Revolução Socialista de outubro de 1917, que levou à saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, que foi liderado por Vladimir Lenin. 77, a alternativa correta é E. 78, duas alianças políticos militares surgiram na Primeira Guerra Mundial. A título de exemplo, a Tríplice Entente, que foi formada no ano de 1904, né? Outros dizem que é 5 e 4, né? Era constituída, a Tríplice Entente era constituída por Inglaterra, França e Reino Unido, que é a própria Inglaterra. Estamos a dizer que Inglaterra, que é o Reino Unido, França e a Rússia é que estiveram na Tríplice Entente. Número 78, a alternativa correta é A. De lembrar que não só tínhamos a Tríplice Entente, mas também tínhamos a Tríplice Aliança, que era constituída pela Alemanha, Império Áustria, Hungria e a Itália. Se tivesse pedido Tríplice Aliança, ias colocar a linha E. Só que no número 78 pediram a Tríplice Entente. Então vai ser a linha A, onde tem França, Reino Unido e a Rússia. 78A. 79. A crise econômica mundial de 1929 a 1933, né? Identifica a afirmação correta sobre a crise econômica mundial de 1929 a 1933. É incorreto afirmar que a crise afetou principalmente os países socialistas. Não afetou principalmente os países socialistas. Os países socialistas não foram afetados diretamente, sobretudo a URSS, que é a União Soviética. Não foi afetado diretamente para esta crise econômica mundial. Então, 79, que é incorreta, vai ser a linha B.
linha bem correta. O único país que não foi assolado pela crise econômica mundial que surge nos Estados Unidos por causa da superprodução dos Estados Unidos vai ser a União Soviética ou a URSS. 79, a alternativa incorreta é B. 80. Após a Segunda Guerra Mundial, desenvolveu-se um conflito ideológico entre o Bloco Capitalista e Socialista, liderado pela União Soviética e o Bloco Capitalista liderado pelos Estados Unidos. Este conflito designou-se de Guerra Fria, que inicia em 1947 com a publicação da doutrina Truman e termina em 1989 com a queda do Muro de Berlim, ou Muro de Vergonha, que dividia a Alemanha em duas partes antagônicas. Número 80, a alternativa correta é C, é Guerra Fria. Aqui foi a resolução de História 1 com o professor Mangoma. Não se esqueça, compartilha. Quem não conhece a história, não conhece a si mesmo. Eu não sou africano porque nasci em África, mas a África nasceu em mim. Então eu sou a própria África e por isso que vivo como africano. Não se esqueça, é o Mangoma. Mangoma está para mudar o conhecimento aqui nos cidadãos moçambicanos e de Moçambique no seu inteiro. Estamos a dizer que o Mangoma está aqui para transmitir mais conhecimentos aos nossos jovens, para que esses possam valorizar a cultura moçambicana. Razão pela qual o Mangoma afirma: quem não conhece a história não conhece a si mesmo. Significa que vai ser uma árvore sem raiz. Então, uma árvore sem raiz é uma árvore que não tem vida. Então, nós vamos dar vida aos moçambicanos, dando o quê? O conhecimento histórico. Tchau, tchau.